Em Salvador do século XIX, os africanos formavam a maior parte da população. Entre eles, destacavam-se os malês, escravizados e libertos muçulmanos provenientes da África Ocidental, especialmente da Nigéria. Esses homens e mulheres mantinham viva a sua fé islâmica e cultura, mesmo enfrentando forte repressão por parte dos senhores de escravos e da Igreja Católica. O termo malê vem de imale, que significa muçulmano em Yorubá, uma das línguas faladas pelos africanos da Bahia. Os malês eram conhecidos por sua educação. Muitos sabiam ler e escrever em árabe, o que tornava eles líderes naturais entre os escravizados. Eles organizavam encontros secretos para estudar o Alcorão e debater formas de resistir à opressão. Daí então, a revolta dos malês foi planejada para ocorrer na madrugada de 25 de janeiro de 1835, durante uma celebração católica, quando as ruas seriam movimentadas e as tropas imperiais menos vigilantes. O objetivo era claro: libertar os escravizados, eliminar os senhores e estabelecer uma sociedade governada por africanos muçulmanos. Os revoltosos usavam vestimentas brancas, típicas de sua fé, e eram armados com facões, espadas e lanças improvisadas. Além disso, tinham um planejamento estratégico que incluía códigos escritos em árabe para evitar que seus planos fossem descobertos. Porém, o levante foi frustrado antes mesmo de começar. Alguns escravizados, leais aos seus senhores, denunciaram o plano às autoridades, e na madrugada planejada, as tropas imperiais estavam prontas para reprimir o movimento. A batalha foi curta e sangrenta. Cerca de 70 revoltosos foram mortos e mais de 200 foram presos. Os líderes foram condenados ou à morte ou deportados de volta para a África. E um fato interessante é que, mesmo após a derrota, as autoridades encontraram diversos textos em árabe escritos pelos revoltosos, o que revelou o alto nível de organização e educação dos malês. E apesar de seu fracasso, a revolta dos malês deixou uma marca importante na história brasileira. Ela mostrou a força e a coragem dos africanos escravizados e livres em sua luta pela liberdade e preservação cultural. Além disso, a revolta expôs o medo da elite diante da possibilidade de mais levantes, o que levou a repressões ainda mais severas. No entanto, também contribuiu para outros movimentos de resistência e ajudou a preservar a memória da cultura africana no Brasil. E um fato interessante sobre esse evento é que a revolta dos malês é um dos raros exemplos de levantes escravizados no mundo que tiveram uma base religiosa organizada, algo que se tornou único na história global da resistência à escravidão.